Bom, pessoal, vamos continuar. Nós vimos anteriormente um pouquinho do como que se trata a questão da carta de solicitação de desligamento, né? Vimos o modelo, aí você tem que buscar o modelo da sua cidade. E agora nós vamos iniciar realmente, né? Vimos a documentação, vamos iniciar agora os procedimentos, né, para a execução da operação local, no que diz respeito à sequência de operação para desligamento completo da subestação com segurança. A gente tem, pessoal, que adotar essa sequência, tem que verificar isso daí. Eu falo isso porque se você errar ou pular alguma etapa, isso pode gerar algum problema futuro, né? E Deus o livre, é a questão de um acidente. Então, antes, pessoal, com o que diz respeito à execução da operação no local, você tem que primeiro planejar a atividade. Você tem que fazer uma análise de risco, tem que verificar tudo que pode ocorrer de errado, tudo que pode influenciar no transcorrer aí, no trâmite da manutenção, e verificar quais são os procedimentos que podem ser utilizados para amenizar esse erro. Então isso é no início ali, análise de risco inicial, né? Geralmente a gente faz essa análise de risco no momento que a gente vai cotar o serviço. Vai lá, o cliente chama para a gente fazer a cotação, e durante a cotação a gente já faz uma análise de risco, já analisa tudo o que deve ser feito, né? Quais são os procedimentos que vão ser necessários e posteriormente a verificação dos outros requisitos. Nós vamos ter também, pessoal, a definição de EPI e EPC necessários à atividade. Nós já vimos anteriormente quais são os EPIs e os EPCs, então não vou entrar nesse âmbito, só vou refrisar aqui que o seguinte: os EPIs e EPCs devem estar sempre em boas condições, tá? E de maneira que eles estejam na quantidade exata para os possíveis trabalhos que serão executados ali. A outra questão, pessoal, é conferir a condição operativa dos equipamentos a serem manobrados. Então, assim, você vai manobrar o equipamento, você tem que verificar de maneira prévia quais são as condições, né? Se tem, por exemplo, meio de extinção dos extintores, qual é o meio de extinção? Tá, se é uma extinção a vácuo, extinção a óleo, né? Se tem realmente alguma trinca ali nesse disjuntor, se tem, aparentemente tem algum dano físico visível, e se tiver, você tem que tomar muito mais cuidado, certo, pessoal? Porque no momento que você for fazer uma operação, esse dano pode iniciar aí um processo de explosão. Tem que verificar a tensão e a carga, quais são as condições da tensão, se a tensão está flutuando, se ela é se ela é sobre tensão, se a carga está com uma grande demanda. O ideal é, ao desligar uma subestação de maneira programada, é você aliviar essa carga para que no momento que você for desligado um disjuntor de média tensão, você não tenha esse arco na sua intensidade mais elevada, já que vai ocorrer uma interrupção, e essa interrupção não vai gerar uma corrente tão elevada, tá, no momento do arco, devido à carga não estar totalmente ligada à subestação, ou seja, o transformador não está ali atendendo 100% da carga. Outra questão, pessoal, seguir uma execução de manobra. Nós vamos falar com bastante calma aqui qual é a execução de manobra. Primeiro, você vem, desliga o disjuntor secundário do transformador. Então você vem lá no transformador, você vai desligar o disjuntor de baixa tensão, tá? Ou pelo comando manual ou pelo comando automático, tá? Então tem os dois meios. Depois você vai desligar, certificar, né? Depois de desligar o secundário de baixa tensão do transformador, disjuntor ali do QGBT, você tem que verificar se realmente as três fases estão sem carga. Então ali você vai utilizar um sensor, né, de baixa tensão, e avaliar aquele sensor para verificar se ele tem algum indício ainda na parte de baixo do disjuntor, né, a jusante do disjuntor. Depois você vai desligar o disjuntor secundário do transformador, né, lá do QGBT de baixa tensão, e aí você desliga e certifica se realmente foi desligado. Isso é muito importante, porque às vezes o disjuntor pode falhar, tá? É muito difícil, mas às vezes o disjuntor falha,
e nesse momento você ainda está fornecendo corrente à carga. Outra questão, pessoal, é a questão da execução da manobra, né? Nós vamos continuar, nós vamos desligar a parte de baixa tensão, tá? Certificar se está realmente ligado ou não baixa tensão, ou seja, vinha aliviando a carga desde a baixa tensão. Desligo e certifico se está desligado. Depois de ligar, nós vamos desligar o disjuntor principal, né, de 13.8 no cubículo de proteção, após eu ter aliviado essa carga em baixa tensão. Aliviou a carga em baixa tensão, depois faz o desligamento em média tensão. E aí nós vamos certificar com o sensor, tá? Aquele sensor de alta e média tensão, sensor diferente, nós vimos anteriormente que vocês vão ver esse procedimento na parte prática do curso, em que você vai fazer a certificação se foi realmente desligada as fases, né? Se tem algum indício de tensão ajusante do disjuntor de média, ou seja, abaixo no diagrama unifilar, abaixo dele, tá? E aí você, após desligar a baixa tensão, certificar, desligar a média tensão no disjuntor, certificar que não tem, você vai e solicita que a concessionária abra a chave seccionadora no poste do alimentador. Porque você não pode abrir aquela chave sob carga, ou seja, eu não posso ter carga ligada, cargas pesadas ligadas. Se eu abrir aquela chave, pode gerar um arco, né? E naquela situação em que eu abro aquela chave seccionadora, eu não tenho tanta proteção. A maior proteção existe no disjuntor, tá? Ali não tem tanta proteção. Então, para abrir sobre carga, você tem que abrir justamente no disjuntor, que é o ponto mais seguro. E após isso, pessoal, você abre a seccionadora lá na concessionária e você vem abrindo a seccionadora. Você vai abrir a seccionadora no cubículo de medição, vai abrir no cubículo de medição, vai abrir no cubículo de transformação 1 e 2 e verificar os equipamentos e começar a elaborar o relatório. Então, como é que faz? Desliga o disjuntor da baixa, certifica se está desligado. Desliga o disjuntor de média, certifica se está desligado a jusante, né? Manda desligar, abrir a chave seccionadora do alimentador. Depois que abriu, você abre as outras seccionadoras dentro da subestação. Então é esse o procedimento, pessoal. É essa a ordem da manobra. Eu vou colocar isso daqui na próxima. Deixa eu verificar aqui. Isso. Eu vou colocar. Após terminar essa parte de operação, eu vou colocar todo esse roteiro para você baixar, tá? E ter esse roteiro em mãos e aí não se perder, tá? Não se preocupe não, eu vou seguir a aula, mas depois você vai ver lá um link para você baixar o roteiro de operação programada, que é muito importante você ter isso de maneira bem fundamentada. Então, pessoal, vamos aqui imaginar, ó. Então, nós temos aqui, caso o desligamento tenha sido executado para manutenção, então todo aquele procedimento foi para desligamento. Mas se eu fizesse desligamento voltado para manutenção, que é o nosso caso aqui, nós vamos ter que executar o teste de tensão, utilizando o detector de tensão de média ou alta tensão. Bloquear, né, com o bloqueio padronizado dos equipamentos desligados, ou seja, fazer um bloqueio para que ninguém possa ali operar o equipamento, fechar o equipamento e permitir que flua ali a corrente. Nós vamos executar o aterramento temporário, ou seja, nós vamos colocar o aterramento em posições, segundo a aula que nós vimos anteriormente, para que o local onde o operador esteja executando o serviço esteja protegido, aterrado em no mínimo duas partes. E nós vamos isolar a área na qual vai ser executada a manutenção. Você pode isolar, pessoal, com fita zebrada, cones, de modo que você evite a entrada de pessoas não autorizadas. Então esse é o procedimento: desligar, né, verificar, testar, bloquear, aterrar e isolar. Após isso, nós podemos entender que a subestação está desenergizada. Lembrando que desligar não é desenergizar. Beleza? Então, até a próxima aula. Esse é o roteiro que você tem que seguir no momento de desligar e desenergizar, claro.